você cita que a gente não tem estrutura ainda. Do que depende isso? De quem depende? É do Estado, iniciativa privada, Não, tem é que ter investimento. política pública? É investimento, e por mais que a gente teve um edital que eu considero até exitoso na circunstância onde ele foi realizado, pandemia, Guerra Fria 2.0, em termos de montante, por mais que a gente diga que 42 bilhões de reais é muita coisa, em termos de investimento de infraestrutura, para um país que figura na 75ª posição em termos de qualidade de infraestrutura, é 8 bilhões de dólares. 8 bilhões de dólares, infelizmente, é muito pouco dinheiro dentro do que a gente imagina ser um 5G ideal pelo que a população espera. Então, existem preocupações aí, correções de rotas que terão que ser feitas. Nós estamos apenas no primeiro ano da implantação do 5G. A próxima geração normalmente vem uma década depois. Mas, assim, o Brasil ele não tem conseguido se resolver. Existe um paradoxo muito grande entre o nosso consumo. O país é o terceiro, quarto país do mundo em desempenho de consumo de telecomunicações, mas dentro de um serviço caro e muito limitado em função das deficiências estruturais que nós temos em infraestrutura. Tudo muito caro, né, Hugo? Tudo muito caro, né? Os equipamentos de telecomunicações, de maneira geral, são equipamentos muito caros. Quando a gente fala de infraestrutura, a gente não está falando só das antenas que foi comentado no VT, a quantidade de antenas que a gente vai ter que massificar. Sim, vamos ter que massificar, né? A gente está trabalhando com uma tecnologia que exige a necessidade de mais antenas, né? Isso está relacionado com a frequência de operação que foi vendida no leilão, mas o que conecta essas antenas, o que leva a informação dos servidores, das operadoras, dos geradores de conteúdo até essas antenas, hoje a maioria dessas antenas são conectadas por fibra. Então, massificar essas antenas significa investir muito em infraestrutura do que a gente chama da rede de transporte. Sim, que aí para poder ficar bem claro, assim, é passar fio mesmo para poder transitar os dados, né? É isso. Isso, com certeza. Então, por isso tem essa questão das novas leis de adequação também, né? Toda a questão das leis de antenas, né? Quantas podem, aonde pode, se pode ser visível, se não pode, né? Porque realmente a gente vai massificar para entregar um 5G. É bom você citar isso, porque na matéria o Bruno ele fala sobre a regulamentação em cada município. Isso não está relacionado exatamente com a instalação de antenas, né? Assim, ele fala que para as cidades terem o acesso ou implementarem o 5G, elas precisam regulamentar esse acesso. Do que ele está falando exatamente? Que regulamentação que é essa? Bom, quando a tecnologia nova entra, né, existem necessidades de novas regulamentações, mas principalmente o que a gente tem visto ultimamente é essa regulamentação de quantidade de antenas mesmo. Sim. Dessas novas, dessa massificação, né, aonde pode instalar. Basicamente é isso. Que aí depende da estrutura do município. Depende da estrutura do município, da implementação da infra, né, tudo isso. E agora, a gente fala sobre investimentos, estava falando sobre investimentos, aí ainda me ficou a dúvida, esses investimentos têm que vir de quem? É das operadoras, das teles, é isso, né? Assim, o segmento, ele é um segmento que foi privatizado. Sim. Então, o papel do Estado, ele é meramente um papel regulatório e supervisório. Tanto que nós criamos o modelo das agências. Então, dentro do modelo de privatização, valem regras de mercado, de oferta e demanda. O fato é que, estruturalmente, o país é organizado em 3 esferas: a municipal, a estadual e a federal. E aí a gente começa os problemas. Porque o município ele é responsável pelo uso do espaço. Então, quem autoriza a instalação de uma antena é o município. E isso traz burocracias enormes, porque os municípios eles têm uma necessidade arrecadatória. E esse é um equívoco na visão dos gestores públicos pós-privatização. Não há uma compreensão clara no Brasil de que infraestrutura de telecomunicações para o trabalhador
para a qualidade de vida da população, é uma infraestrutura tão importante quanto, por exemplo, o saneamento básico. Sim. Ou talvez nos dias de hoje, tão ou mais importante, porque está atrelado a todas as relações de trabalho, renda, riqueza, do que a gente chama sociedade do conhecimento. Certo. E aí nós temos essas indiciocrasias, né? O município, ele cuida da ocupação do espaço. O Estado, a esfera estadual, cuida da tributação, porque é um serviço tributado por ICMS. E na esfera federal, a legislação. Então, o Brasil ele tem esse problema estrutural constitucional, o que é, inclusive, um fator de adição de muita burocracia. Há uma reclamação nas operadoras de que cada município tem uma política diferente de alocação de espaço. E isso leva a dificuldades de acesso da tecnologia ao cidadão comum. E falta também uma orquestração dessas esferas. Existe uma disputa tributária e esse é um problema importante. O imposto pago no Brasil pelos serviços e pela infraestrutura de telecomunicações é um dos mais altos do mundo. E isso é repassado diretamente ao consumidor final, né? Na forma de um serviço caro e de baixa qualidade, por falta de infraestrutura.